Capítulo 17. Xiao Te já entendia claramente que Xia Qingyue não estava no 10º nível do estágio inicial de força interior, mas Xiao Yulong não tinha ideia disso. Xia Qingyue estava com muita raiva e agora usou pelo menos 70% de seu poder interior. Olhando para Xiao Yulong, que estava esparramado no chão, ela tirou a mão e disse indiferentemente: "Parece que o jovem mestre Xiao não é tão bom em transmitir força interior. Agora vá embora, por favor." Deitado no chão, Xiao Yulong estava atordoado. Desde o início, ele acreditava que seu 3º nível do estágio avançado de força interior lhe dava uma vantagem sobre Xia Qingyue. Independentemente do que pensasse, ele não conseguia nem imaginar que com o resultado desse encontro acabaria no chão com hematomas, sem nem mesmo ter tempo para reagir. Com os olhos arregalados, ele encarou 2 dentes ensanguentados que caíram no chão à sua frente. Xiao Yulong se levantou rapidamente, seu rosto se contraindo. Ele sabia o quão patético ele parecia neste momento. Podemos dizer que com seu status de jovem mestre do clã Xiao, ele nunca esteve em um estado tão deplorável em sua vida. Principalmente diante de uma mulher que ele admirava e desejava possuir mais do que qualquer coisa no mundo. No entanto, ele ainda era um jovem mestre do clã Xiao. Ele engoliu sangue e tentou colocar um sorriso caloroso e elegante no rosto. O 10º nível de Lede Xia no estágio de força interior elementar merece sua reputação. Eu só queria verificar e subestimei você um pouco. Lede Xia precisa ser mais cuidadosa desta vez. Devido a 2 dentes quebrados, Xiao Yulong falou com um assobio. Dizendo isso, ele ergueu as mãos e reuniu toda a sua força interior novamente. Ele ingenuamente acreditava que a razão de estar em tal desvantagem era devido às suas ações descuidadas, enquanto Xia Qingyue reagiu implacavelmente com todas as suas forças. Com seu 3º nível do estágio avançado de força interior, como ele poderia não dominar o 10º nível do estágio elementar de Xia Qingyue? Xiao Yulong foi em frente. Depois de 3 passos, ele jogou as 2 mãos para frente, tentando agarrar Xia Qingyue pelos pulsos. Suas ações deixaram Xia Qingyue ainda mais enojado com ele. Sua paciência se esgotou. Seu braço direito balançou bruscamente, a manga vermelha voou para cima. Uma onda de poder interior com um leve toque de frio atingiu Xiao Yula no rosto. Este golpe de poder interior não tinha nenhum traço das artes secretas da nuvem de gelo, mas mesmo assim, não era o mesmo que Xiao Yulong poderia suportar. Com o som de *P*, a bochecha direita de Xiao Yulong se contraiu e seu corpo voou para trás. Ele foi lançado no ar 7 ou 8 vezes como um peão antes de cair no chão fora do pátio. Mais 3 dentes ensanguentados foram arrancados, 2 deles cravados no rosto de Xiao Yulong. "O treinamento acabou, não quero ver você", disse Xia Qingyue com uma voz gelada, sem nem mesmo olhar. Toda a metade direita do rosto de Xiao Yulong estava vermelha, como se tingida de sangue. Mesmo que ele fosse um idiota, agora ele finalmente percebeu que seu 3º nível do estágio avançado de força interior não correspondia ao nível de Xia Qingyue desde o início. Segurando a metade direita latejante de seu rosto com a mão, ele olhou horrorizado para Xia Qingyue. Sem dizer uma palavra, respirando pesadamente, ele saiu correndo. Xiao Yulong chegou à enfermaria e estava prestes a entrar quando viu Xiao Te. Na mão esquerda ele segurava um frasco de remédio e na direita um pacote. Vendo Xiao Yulong, Xiao Te imediatamente o cumprimentou. "Irmão Yulong, por que você veio aqui?" "Aia! Irmão Yulong, seu rosto, o que aconteceu?" Vendo Xiao Te, Xiao Yulong cerrou os dentes, bufou friamente e imediatamente correu para dentro. Logo, uma exclamação surpresa do médico-chefe do clã Xiao Gu foi ouvida de dentro. "Jovem mestre? Quem? Quem se atreveu a fazer isso com você?" "Tudo bem. Eu treinei na encosta de uma montanha, não fui cuidadoso o suficiente e caí." A voz de Xiao Yulong tremia de dor. Claro, ele não podia admitir que aprendeu uma lição tentando incomodar Xia Qingyue. "Tudo bem.
Sua bochecha está quebrada, você perdeu 5 dentes e mais 3 rachados. Nenhum deles voltará a crescer. Xiao Te ainda não foi longe. Ele sentiu um arrepio na pele com o que ouviu. Esta mulher, ela é tão cruel. O pó destruidor de corações que o matou provavelmente era de Xiao Yulong. Originalmente, Xiao Te queria pegar emprestada a força de Xia Qingyue e lhe ensinar uma pequena lição. Mas isso pode realmente ser considerado uma lição. Ela acabou de espancá-lo até a morte. Ao pensar em usar seu avô como escudo, ele a estava levando pela mão esta manhã. Xiao Te começou a suar frio. Quando voltou ao pátio, Xia Qingyue estava parado calmamente no meio do pátio. Vendo Xiao Te, ela calmamente disse: Xiao Yulong veio. Sim, eu sei. Acabei de vê-lo na enfermaria. Xiao Te estudou cuidadosamente a expressão dela antes de responder. Xia Qingyue não prestava mais atenção nele. Ela fechou os olhos e uma camada de ar gelado cercou seu corpo. Minha esposa Qingyue, posso te fazer uma pergunta? Xiao Te deu um passo à frente. Xia Qingyue não reagiu de forma alguma. Qual é o seu nível real de força interior? Para levar Xiao Yula a um estado tão deplorável, ela deve ter pelo menos o 5º nível de força interior avançada. Se ela atingir o 5º nível do estágio avançado aos 16 anos. Se acontecer, a cidade das nuvens flutuantes realmente explodirá. Xia Qingyue nunca reagiu. Parece que ela não tinha intenção de responder a ele. Uma expressão desanimada apareceu no rosto de Xiao Te. Aparentemente, Xia Qingyue praticava silenciosamente as técnicas especiais do Palácio Divino da Nuvem Gelada, a arte secreta da Nuvem Gelada. Xiao Te também não disse mais nada. Colocando no chão as coisas que segurava nas mãos, ele se sentou, recostou-se, cruzou os braços sobre o peito e começou a examinar calmamente Xia Qingyue. Isso passou cerca de 1/4 de uma hora. No passado, Xia Qingyue ficava principalmente em seu quarto. Mesmo quando estava praticando as artes secretas da nuvem de gelo. A menos que seu mestre às vezes lhe desse conselhos, observando de lado. O resto do tempo ela estava sozinha, ninguém a incomodava. Sem falar no fato de que alguma pessoa a encarou. Mesmo que ela ficasse calmamente com os olhos fechados, concentrando-se na prática das artes secretas da nuvem de gelo, passando por ela corpo, ela ainda sentia a presença de Xiao Te atrás. Além disso, aquele olhar atento, ele quase não a deixou nem por um minuto. Aquele olhar penetrante deslizou sobre seu corpo, não dando a ela nenhuma maneira de acalmar completamente seu coração. Ela ficava cada vez mais estranha. Afinal, ela era apenas uma garota de 16 anos. Seria demais esperar que seu coração estivesse realmente calmo como água. 1/4 de hora depois, Xiao Te sentou-se no mesmo lugar, sem tirar os olhos dela. Finalmente, Xia Qingyue desabou e abriu seus lindos olhos. Olhando para ele, ela perguntou friamente: Por que você está olhando para mim todo esse tempo? Estou esperando que você fale comigo você mesmo. Xiao Te respondeu inocentemente. Xia Qingyue sentiu um desejo irresistível de alguém matar. Na verdade, preciso falar com você sobre algo importante. Mas eu estava com medo de interromper seu treinamento, então só tive que esperar. Xiao Te se levantou. A expressão dele era sincera. E sobre o que? Xia Qingyue perguntou, tentando suprimir sua raiva. Mente, é disso que se trata. A expressão de Xiao Te tornou-se séria. Ele deu alguns passos à frente, parou na frente de Xia Qingyue e disse com segurança: Esta manhã, quando peguei sua mão. Ei! Não faça nada comigo. Estou falando de um assunto sério. Sobre um assunto sério. Percebendo as intenções assassinas de Xia Qingyue, Xiao Te rapidamente deu alguns passos para trás. Uma expressão cautelosa apareceu em seu rosto. A condição lamentável de Xiao Yulong ensinou-lhe uma lição sangrenta. Vendo que Xia Qingyue realmente não faria nada com ele, Xiao Te deu um suspiro de alívio e continuou: Quando peguei sua mão, senti seu pulso e encontrei um grande problema.
Um grande problema. Suas palavras não levantaram a menor dúvida em Seah Kingwei. Ela não acreditou nele desde o início. Mesmo que ela sentisse que ele estava secretamente medindo seu pulso quando pegou sua mão esta manhã, como pode uma pessoa da família Seah, que toda a cidade das nuvens flutuantes conhece como um fraca, sabe disso e quanto ao pulso? Mas as próximas palavras de Seah a fizeram estremecer. É verdade que você acordou às 3 horas todos os dias da manhã. E não só isso. Na meia hora seguinte, todo o seu corpo fica frio como gelo e a dor percorre seus braços e pernas. Seah Kingwei perguntou perplexo. Como você sabe? Seah continuou fale. Além disso, enquanto estuda as artes secretas da nuvem de gelo, toda vez que seu poder interior irrompe, nos primeiros 2 a 3 dias depois disso, todo o seu corpo é frio como gelo e seus braços e pernas estão doloridos, e você não consegue nem comer e dormir em paz. Seah Kingwei ficou chocado porque Seah não estava errado sobre nada. E também. Seah moveu-se rapidamente para o portão. Meio escondido atrás do portão, ele disse com um ar sério, sua última, menstruação não foi mais ou menos 7 ou 8 dias atrás. Seah Kingwei como ele sabe. Somente depois de se certificar de que Seah Kingwei não iria matá-lo, Seah voltou cautelosamente para o pátio. Agora você? Você acredita em mim? Como você sabia de tudo isso? Seah Kingwei perguntou com as sobrancelhas franzidas. Por seu pulso. Você pode medir seu pulso. Você vai acreditar em mim, se eu disser que sou um médico maravilhoso. Seah perguntou com uma expressão sincera no rosto. Se você quiser brincar, vai encontrar sua pequena tia. Seah Kingwei olhou para ele sem expressão. Claro, Seah não esperava que ela acreditasse nele. Seria estranho se ela acreditasse nele imediatamente. Esses são sintomas muito sérios. Gostaria de saber como curá-los. Não é necessário. Seah Kingwei continuou com uma voz fria, as artes secretas da nuvem de gelo são as técnicas especiais do Palácio Divino da Nuvem de Gelo, sofisticadas, mas muito poderosas. Assim que você começa a estudá-los, começa um difícil período de adaptação, quando o corpo se acostuma com o frio e vários efeitos colaterais aparecem. Todos os alunos do Palácio Divino da Nuvem de Gelo passam por ela. Até o mestre e o mentor do mestre passaram por isso. Depois de estudar as artes secretas da nuvem de gelo por um tempo, esses efeitos negativos desaparecem completamente por conta própria. Sim, é como você disse. Seah acenou com a cabeça, então disse com um sorriso, mas eu, também, finalmente entendi por que os ensinamentos do Palácio Divino da Nuvem de Gelo proíbem emoções e suprimem os desejos. Porque mesmo que as mulheres do Palácio Divino da Nuvem de Gelo tenham amantes, elas ainda não poderão ter filhos. Se isso se tornar conhecido, o prestígio do Palácio Divino da Nuvem de Gelo será afetado. É mais fácil proibir as alunas de ver homens e ao mesmo tempo esconder esse segredo vergonhoso. Seah Kingwei franziu as sobrancelhas, seu olhar ficou frio. Pela primeira vez, ela realmente ficou com raiva de Seah. Cala a boca. Posso tolerar sua estupidez, mas não vou permitir que minha escola seja insultada. Se você continuar dizendo isso, eu não vou te perdoar. Se antes Seah parecia cauteloso e encolhido, agora não havia nenhum sinal de medo. Além disso, ele sorriu calmamente e disse: Estou certo ou não, eu mesmo sei muito bem. Também posso dizer que quanto mais alto o nível de força interior, mais longa será a vida. No entanto, a julgar pelo seu pulso, estou absolutamente certo de que a vida útil dos membros do Divine Palace da Nuvem de Gelo é 1/3 menor do que a de pessoas com o mesmo nível de poder interior, se não mais. Estou certo ou errado? As palavras de Seah atingiram Seah Kingwei como um trovão, forçando-a a fechar os olhos por um momento.